Bom, gurizada, então tá, nesse videozinho vamos falar de curiosidades, certo? Vou trazer a gente recebeu uma curiosidade da engenharia, um texto, curiosidades da engenharia. Eu não sei até que ponto isso é oficialmente verdadeiro ou não, mas o texto é muito bom e se enquadra legal, o assunto se enquadra legal. Olha só. A bitola das ferrovias, que é o que é bitola, né? Bitola é a distância entre os trilhos, entre um trilho e outro, né? Então aqui tem um trilho, aqui tem um outro trilho. Então a bitola entre os trilhos, né, do trem, imagina onde passa as rodas do trem. Nos Estados Unidos é de 4 pés, que dá 8 polegadas e meia, certo? E por que esse número foi utilizado? Por que eles resolveram utilizar 8 polegadas e meio? Bom, porque essa de 8 polegadas e meio é a bitola das ferrovias inglesas. Foram os ingleses que colonizaram os Estados Unidos, né? Então, por óbvio, do mesmo tamanho, certo? E por que os ingleses usavam essa medida de 4 pés ou de 8 polegadas e meia? Bom, porque as empresas inglesas que construíam os vagões de trem, que faziam essas peças, o vagão é uma peça do trem, certo? Eram as mesmas empresas antes das ferrovias, que antes de ter ferrovia, as mesmas empresas que construíam as carroças, certo? E as mesmas ferramentas, e etc e tal. E aí, por que utilizar 4 pés ou 8 polegadas e meio para as carroças? Bom, porque a distância entre uma roda e outra da carroça tinha que servir para andar naquela estrada. Tinha uma estradinha e aí a distância de uma roda a outra tinha que caber na estrada, tá? Nas estradas antigas da Europa, que tinham essa medida de 4 pés. E por que as estradas antigas da Europa tinham essa medida de 4 pés? Porque essas estradas, elas foram abertas pelos antigos romanos, pelo antigo Império Romano. E as bigas tinham essa distância. Então as bigas é que abriam as estradas, é para passar as bigas, então por isso ficou esse tamanho das bigas. E aí vem outra pergunta, por que as bigas eram definidas desse tamanho? Bom, porque as bigas elas foram feitas para acomodar 2 cavalos. Então tinha 2 cavalos nas bigas, né? Se você lembrar das bigas, é aquela, tipo aquele carrinho, então tinha que caber 2 cavalos. E esses 2 cavalos tinham uma medida em cada traseiro. E aí os 2 traseiros dos cavalos tinham que ficar de maneira que eles pudessem andar tranquilamente e as rodas logo depois deles. Então por isso essa medida dos cavalos e da roda. E aí no e-mail que eu recebi, porque se a pessoa que me mandou o e-mail estiver vendo esse e-mail, fala que a evolução espacial travou por causa do tamanho da traseira de um cavalo. Óbvio que essas peças poderiam ser montadas na estação espacial e tal. Essa parte mais moderna da história eu acho que se perde um pouco. Mas me parece que a história do tamanho da estrada ser aberta pelos antigos romanos, as bigas com 2 cavalos, as carroças, posteriormente os trens, isso me parece uma coisa mais palpável, me parece mais real, certo? Mas enfim, tá lido o e-mail, tá contada a historinha e era isso. Manda o teu e-mail para cá, faz contato com a gente. Tchau!